Na quinta-feira falámos sobre apoio individualizado. Nas turmas grandes é impossível os professores terem capacidade de perceber se o aluno está a perceber, se não está a perceber os conceitos e ir diretamente àquilo que é a questão. Por exemplo, nas explicações individuais, eu aproveito aquilo que são os interesses dos alunos para os motivar para a matemática. Aproveito programas, aproveito jogos que eles gostam de fazer. Como é que um professor numa aula com 30 alunos consegue fazer este tipo de personalização? É impossível. E é exatamente por isso que o apoio individualizado e personalizado faz toda a diferença. Mas há que definir algumas estratégias. Como, por exemplo, criar um plano individual de estudo. Pode ser feito pelos professores, pode ser feito pelos pais, pode ser feito por um explicador. E a partir daí perceber o que é que o aluno quer, qual é que é o caminho que ele quer seguir e por onde o levar. E ainda, se ele está bem ou não. Se aquele desafio está à altura ou não. E por isso é preciso fazer pequenos ajustes neste plano. É preciso também apostar nos pontos fortes e nos pontos fracos. Porque se só apostarmos nos pontos fortes, ele pode algum dia mais tarde precisar desses pontos fracos em que ele não está tão bem e não conseguir lá chegar. Por exemplo, se um aluno que quer entrar em medicina precisa do exame de matemática, biologia, físico-química. Mas não pode descuidar-se do português. Porque o português é um exame que vai contar para a média. Não pode descuidar-se da filosofia, porque pode arruinar a sua entrada. Portanto, é muito importante trabalhar os pontos fracos e os pontos fortes. Por outro lado, é muito importante termos em vista aquilo que é o progresso, em termos de evolução, se ele está a subir constantemente ou se ele está com recaídas. E ter atenção ao estado de espírito, estado emocional de cada um deles. Sem isso, não é possível. Por exemplo, como é que nós vamos ajudar um aluno que não está motivado, que se sente triste por alguma coisa, por uma zanga com um amigo, por uma discussão, por um jogo de futebol perdido? Sim, isto pode afetar o desempenho do aluno na aula. Pode afetar o desempenho na aprendizagem. Nesses dias em que eles estão mais tristes, não podemos exigir grandes desafios, porque não vai correr bem. E vamos gerar ainda mais frustração, mais empurrá-lo para baixo. Portanto, nem pensar. E daí de ser tão importante este foco individual de cada um. Em sala de aula, com 30 alunos, como é que é possível o professor fazer isso? É impossível, de todo, é impossível. Depois, em termos de método de trabalho, que é aquilo que nós fazemos muito no Bairro de Ideias, nós tentamos muito, ou melhor, nós não tentamos, nós fazemos diretamente. Assim que o aluno chega, nós percebemos logo qual é que é a postura dele. Se é uma postura super alegre, super animada, então nesses momentos há que apostar em métodos ou desafios para que ele consiga superar-se. Se ele vem mais cabisbaixo, vem desistente, vem porque o teste lhe correu mal, porque não foi aquilo que ele estava esperando em termos de receber a nota, então nesse momento nós temos que dar desafios mais pequenos para que ele se sinta mais confiante porque conseguiu ultrapassar alguns desafios. E é por isso que é fundamental a parte da motivação. Claro que é necessário ir analisando os resultados, porque se nós não analisarmos os resultados deles, como é que os ajudamos a chegar ao 20? Afinal de contas, não é só Deus que pode ter 20 a matemática. Qualquer aluno pode ter com as estratégias certas. Muito importante também, falámos sobre as vitórias. É muito importante celebrar vitórias. Aqui no Bairro de Ideias nós celebramos as vitórias da seguinte forma. Quando o aluno tem um bom ou muito bom, nós subimos um bonequinho deles no bairro. Sim, mesmo num bairro. E isto é muito importante para que eles sintam que estamos do lado deles, que acompanhamos as suas dificuldades, que percebemos nos dias em que eles estão bem e conseguimos dar o apoio e o reforço positivo. Quando eles estão mal, estamos ali para os ouvir. Apesar da sala de estudo estarem 20 ou mais alunos, os professores estão sempre dedicados a cada um deles. Têm sempre tempo para pagar a cada um deles para garantir que, afinal, haja trabalho, audição e eles cheguem mais longe. Gostaste destas dicas? Então, para a próxima semana, temos mais direto e temos outro podcast. Bem-vindo!